psicoativas é muito dinâmico, né? Então, isso dificulta muito o trabalho dos órgãos de perícia, das polícias, no combate a esse tipo de substância. Tá? Diego, você está me ouvindo? Sim. Tem uma barrinha na sua tela que está marcando ocultar. Tá. Isso, aparece para você também, tá? Beleza. Obrigada. Tudo bem. Então, já fui apresentado aí, né, pela colega Tatiana, muito bem, e só ressaltando, né, quem fala para vocês um resumo aí do meu currículo. Então, sou farmacêutico, como ela falou muito bem, a minha formação de mestrado que eu fiz no IMETO, na área de análises químicas, de quimiometria, e atualmente eu sou doutorando em química também na UF, e professor aqui do Instituto Forsyth, e também de instituições de ensino superior, e membro da Sociedade Brasileira de Toxicologia, né? Então, assim, falo para vocês também com conhecimento de causa, e até o final dessa apresentação eu vou trazer ali um caso de uma nova substância psicoativa que nós identificamos aqui no estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, a gente fala aqui para vocês com conhecimento de causa também. Perfeito, gente? Bom, então, o que são essas novas substâncias psicoativas, né? Então, as pessoas, de uma forma geral, no meio popular, chamam de novas drogas, de drogas sintéticas. O que é esse termo? De onde surgiu esse termo? Né? Então, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, o UNODC, a gente chama de UNODC também, ele passou de um tempo para cá a adotar essa classificação, esse termo, para se referir a substâncias que não foram controladas nas convenções sobre substâncias psicotrópicas em 1961 e em 1971. Então, todas as substâncias que, à época, não foram classificadas nominalmente como drogas de abuso, como substâncias proibidas, que deveriam ser combatidas pelos órgãos de segurança pública, e tem um novo padrão de uso hoje, né, estão sendo utilizadas no mercado, em diferentes formas de apresentação, elas são assim denominadas como novas substâncias psicoativas, ou NSPs. Então, antes desse termo, a gente usava droga sintética, novas drogas, design drugs, então cada autor se referia da forma aí que ele achava, né, o melhor termo. E aí, por isso, esse órgão aí da ONU, ele padronizou essa terminologia. Aqui no Brasil, por exemplo, ainda a Polícia Federal classifica de uma forma geral como drogas sintéticas, novas drogas sintéticas. Tá? Então, assim, não são substâncias necessariamente desenvolvidas recentemente, que surgiram recentemente. Né? Por exemplo, as catinonas sintéticas, a primeira foi sintetizada em 1928. Né? Então, assim, não são substâncias recentes, né, que foram descobertas, que se conhecem recentemente. Porém, tem um padrão de uso no contexto do uso abusivo, né, de drogas, um padrão, né, recente, né, e muda muito. Às vezes nós temos um boom assim, de apreensões de determinada substância em um ano corrido, e no outro ano cai drasticamente e surge uma outra, e aí depois é trocada por outra. E isso é feito de forma proposital pelos traficantes, para quê? Para dificultar o trabalho dos órgãos que combatem, né, o tráfico dessas substâncias, para burlar as medidas de controle dos países. Né? Então, isso é o que dificulta ainda mais o nosso trabalho, e é uma estratégia, né, desses criminosos, desses químicos clandestinos, para continuar lucrando no comércio ilegal dessas substâncias. E aí, o UNODC, ele também adotou uma classificação, ele classificou ali por alguns grupos, né, as novas substâncias psicoativas, tá até nesse quadrinho aí. Então, toda essa informação, quem tiver interesse em se aprofundar nesse assunto, né, que nós temos uma palestra aí de 50 minutos, 1 hora no máximo, então eu não vou conseguir esgotar esse assunto, evidentemente, com vocês. Mas quem tiver mais interesse em se aprofundar, tem aqui o link, né, é um hot site do UNODC, onde tem todas as informações, tem dados estatísticos, até quem vai fazer trabalho de pesquisa, quer saber como é a apreensão, como é o uso, como é o mercado dessas substâncias, tem informações lá, né, a nível mundial. Tá? Então é bem interessante. Além de informações também sobre a farmacologia, sobre os efeitos, sobre as formas de apresentação, o que eu vou falar um pouco aqui das principais e que são mais utilizadas no Brasil.
Então, aí nós temos 9 classes que o NODC, o NODOC, ele separou, né, os aminoindanos, as substâncias tipo fenciclidina, as feniletilaminas psicodélicas, as piperazinas, substâncias à base de plantas, os canabinoides sintéticos, que são drogas sintéticas, apesar de ter esse nome, não tem relação com a maconha, né, com a cannabis natural, tá? Só nos efeitos, é claro, no mecanismo de ação, mas não tem outra relação. As catinonas sintéticas, as triptaminas e outras substâncias que aí vai entrar tudo o que a gente não consegue classificar nas outras classificações ali. Então, vou falar um pouco aí das principais, como eu disse, nas que são mais apreendidas no Brasil. E a pergunta que fica já no início é como é o mercado dessas drogas no Brasil? Elas são vendidas aqui? São vendidas em grande escala? Como é isso, né? Então, nós temos aquelas drogas sintéticas clássicas. Vou falar um pouco também. O LSD, o MDMA, que é o êxtase, a metanfetamina. Essas clássicas não estão nesse contexto de novas substâncias psicoativas, porque elas já são conhecidas há muito tempo. O LSD, por exemplo, já está lá na Convenção de 1961, o MDMA está na de 1971, então não está dentro desse contexto, mas são drogas sintéticas ainda muito utilizadas, né? Desde a época até então, ainda muito utilizadas. Então, aqui no Brasil, quem faz esse controle e também quem regulamenta se uma determinada substância que é nova, vamos dizer assim, nova no mercado, é proibida ou não, é a Anvisa e a Polícia Federal, né? Então, hoje existe um grupo de trabalho de novas substâncias psicoativas, né, que é um esforço aí conjunto entre a Anvisa, o Ministério da Justiça, né, com os seus órgãos aí, a SENAD, que é a Secretaria Nacional de Drogas, né, de Combate de Política sobre Drogas, a SENASP, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, e a Polícia Federal. E aí esses órgãos, né, a Polícia Federal, anualmente tem emitido um relatório, né? Está um pouco atrasado, porque é difícil o trabalho de identificação dessas substâncias. Mas o último relatório, ele foi publicado no ano passado e traz informações de 2018, do ano de 2018. Tá? Então, aqui embaixo tem o link para que vocês possam acessar esse relatório. Ele é um documento público, está no site da Polícia Federal. Tá bom? Então, lá vocês terão essas informações também de como é a apreensão, o uso dessas drogas aqui no Brasil. Né? Pena que tem esse delay aí, né, de 2 anos, porque muda muito de um ano para o outro, e a gente pode observar aqui. Né? Então, a Polícia Federal, ela no ano aí de 2018, nós temos a legenda aqui, né, drogas mais clássicas, né, como a cocaína, a maconha, e ela separou aqui como drogas sintéticas. E aí, drogas sintéticas, ela inclui o MDMA, o LSD, e esse grupo novo de novas substâncias psicoativas. Né? Então, aqui nós temos, de uma forma geral, como cresceu de 2017 para 2018 a identificação, a apreensão de drogas sintéticas. E isso é só o que chega, o que é apreendido, fora o que está por aí e a polícia não consegue pegar, né? Acontece. Então, deu um salto aí de 7% no total de laudos da Polícia Federal para 19% em 2018. E aqui embaixo nós temos o ranking das drogas sintéticas, né? Então, aqui está só as sintéticas. Tanto as clássicas, que coloca aqui, tá vendo? Como as novas substâncias psicoativas, né? A pentilona é uma catinona sintética, o N-Bor é uma feniletilamina psicodélica, e o LSD é uma droga clássica. Então, o que a gente observa? O MDMA, que é o êxtase, ele ainda é o campeão, né, de apreensões. Então, em 2017, foram 142 apreensões. A N-etilpentilona, que já está nesse contexto de nova substância psicoativa, foram 70 apreensões. Em 2018, olha, saltou para 587 e 158. Ou seja, um aumento vertiginoso, um aumento absurdo na apreensão e identificação dessas substâncias. E, então, isso criou um alerta, né, dentro dos órgãos de segurança pública do nosso país, em especial a Polícia Federal, no Ministério da Justiça, para o uso dessas substâncias, que é muito perigoso. Tá, gente? Então, criou-se um alerta aí, e por isso foi criado esse grupo de trabalho. Né? Então, a Polícia Federal, junto com a Anvisa, fez uma classificação também própria, né, de acordo com as substâncias que foram sendo identificadas aqui no Brasil. Né? Então, classificou aí como os canabinoides sintéticos, as catinonas sintéticas, misturas,
né? Então, por exemplo, aqui eles identificaram uma mistura. Eles mostraram uma mistura aqui, né, do N-Bomb, que é uma droga muito perigosa, com a catinona sintética, que é uma droga também muito perigosa, né? Então, outras misturas, misturas de feniletilaminas, então foram identificadas várias misturas, né? Mistura de droga clássica, MDMA com MDA, enfim. E isso é muito perigoso, né? São drogas ainda que muitas não se conhece ainda os efeitos decorrentes do uso abusivo, né, das sobredoses, né, são muitas vezes efeitos inesperados. Perfeito, gente? Então, aqui nesse gráfico também, os laudos produzidos por droga sintética aqui por ano, né? Então, a gente pode ver aqui 2017 e 2018 como cresceu, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, a droga clássica ainda é líder, né? Mas nós temos aqui a catinona sintética figurando sempre em segundo lugar, uma droga muito usada aqui também, né? As feniletilaminas viram em terceiro, que são drogas muito perigosas, essas duas aqui, tanto as catinonas como as feniletilaminas psicodélicas, né, o N-Bomb, o N-Bos, são drogas muito perigosas. Vou falar um pouquinho aí sobre cada uma. E como eu falei, todos esses dados são lá tá no relatório da Polícia Federal, tá, gente? É um documento público e está aqui embaixo o link para que vocês possam acessá-lo na íntegra, tá bom? Então, aqui também o MDMA foi o campeão de apreensões. Tá? O DOB, que é uma feniletilamina também psicodélica, que é conhecida como cápsula do vento, foi uma droga também muito apreendida. O MDA, MDMA. Perfeito, gente? Então, assim, e é o que a gente observa. A gente observa uma mudança de 2019, por exemplo, para 2020. Então, 2020 foi um ano de pandemia. A maioria dessas drogas que são novas substâncias psicoativas, elas são traficadas da Europa para o Brasil ou dos Estados Unidos. Então, com as medidas aí de controle, né, da pandemia, dificultou também o tráfico internacional dessas substâncias. Então, cresceu muito, por exemplo, o uso do MDMA, que é o êxtase. Porque o MDMA, os traficantes aqui do Brasil já têm o conhecimento para sintetizar o MDMA por uma rota bem simples, né, a partir do safrol. Perfeito? Então, assim, cresceu muito o uso do MDMA aqui no Brasil. Então, vamos falar, né, primeiramente dessas drogas sintéticas que são clássicas, e mais uma vez eu falo, não está dentro do contexto aí do termo, da adoção do novo termo, novas substâncias psicoativas, né, por conta daquela história que eu contei lá no início, tá? Mas que são drogas ainda muito utilizadas. Então, o êxtase, ou também conhecido como MDMA, que é a 3,4-metileno-dioximetanfetamina, né, uma droga com efeitos estimulantes, é um estimulante físico e mental, e também tem efeitos alucinógenos, né, discretos efeitos aí psicodélicos. É conhecido nas ruas aí como bala, né, e é muito utilizada dentro do contexto de festas de música eletrônica, né, as pessoas usam tanto para ter uma alucinação, naquele contexto ali da música, da festa, quanto para aumentar ali a sua resistência física e ficar horas a fios ali naquelas festas. O LSD, que é um alucinógeno muito potente e se apresenta na forma de selos, tá vendo? Os selos de LSD aqui, tá? Um selo bem pequenininho, que é administrado pela via sublingual, geralmente, né? Então, o LSD é a dietilamida do ácido lisérgico, né? Uma substância sintética também, mas que tem alguns precursores de origem natural. Então, conhecido aí como selo, doce ou ponto. O LSD é uma substância que ela é alucinógena, né? Muito potente, em doses muito pequenas, na faixa de microgramas, tem um efeito alucinógeno bem intenso, né? Então, esse é o principal efeito do LSD. A metanfetamina, né, que é a famosa droga do Breaking Bad, os cristais de metanfetamina, é uma droga também muito apreendida, né, aqui no Brasil, muito utilizada. É uma droga sintética que também está fora desse contexto de NSPs, é uma droga sintética clássica, a metanfetamina. Tá? É usada no Brasil, nos Estados Unidos, é muito utilizada, né, nos países que mais utiliza e produz metanfetamina no mundo. Perfeito, gente? Então, a metanfetamina é um tipo de anfetamina, uma droga que tem um efeito estimulante também, né, estimulante físico e mental, tem certo efeito despersonalizante e muito degradante também
à saúde dos indivíduos, né? Porque tanto a metanfetamina quanto o êxtase são drogas que têm um potencial de abuso grande, de causar dependência, deixar os indivíduos dependentes aí a essas substâncias. Perfeito? Bom, então nós pulamos aí para a classe, vamos dizer assim, a classe mais importante dentro do contexto dos canabinoides sintéticos, porque das novas substâncias psicoativas, das NSPs. Por quê, digo? Porque é a classe que tem o maior número de compostos que já foram sintetizados. Né? Então, qual é a história aí dos canabinoides sintéticos? Né? Então, é cannabis, digo? É uma substância de origem natural? Não, não é uma substância de origem natural. É uma substância sintetizada em laboratório, né? Então, o primeiro pesquisador a sintetizar o canabinoide sintético foi o John W. Huffman. E por isso, muitos canabinoides sintéticos têm essa sigla, né? JWH018, por exemplo, é o 18º protótipo sintetizado por esse pesquisador. Ah, Diego, por que um pesquisador sintetizou uma droga? Na verdade, ele estava sintetizando substâncias com o objetivo de desenvolver fármacos que tenham ação sobre os receptores canabinoides do nosso organismo, né? Os receptores CB1 e CB2, principalmente, para tratar algumas doenças, né? Então, estava buscando aí elucidar, mapear esses receptores com o objetivo de desenvolver fármacos para o tratamento de algumas patologias. Porém, né, os efeitos aí, como droga de abuso, efeitos euforizantes e tudo mais, foi percebido que era muito intenso, e aí vazou para o mercado de rua e começou a ser vendida indiscriminadamente como droga de abuso, os canabinoides sintéticos. Tá? Então, foram surgindo outros a partir de 2004, então a série HU, e no mercado de rua aí são conhecidos como Spice, como K2 e o Catanfile. Mais recentemente tem a série da Fubinaca, né? Que é Fubinaca, é uma sigla também, para se referir a uma nova classe de canabinoides sintéticos. Mas, Diego, ele também não é fumado, não é uma ervinha também? Como que você está me dizendo que não é uma substância de origem natural? Sim. O que os traficantes fazem? O canabinoide sintético, geralmente ele é uma solução líquida. Né? Então, eles compram ervas no mercado, como orégano, né? Ervas de tempero, e eles borrifam o canabinoide sintético sobre essas ervas, embalam, né? E aí vendem como se fosse uma cannabis mais potente. Mas, na verdade, é uma substância sintética e não de origem natural. Por vezes, também, eles pegam a cannabis de origem natural e borrifam um pouco ali do canabinoide sintético para mimetizar os efeitos. Então, enquanto a cannabis de origem natural, né, os efeitos dela não são tão agressivos, muitas vezes, essas substâncias aqui são muito perigosas. O indivíduo ele pode morrer por uma overdose, né, de um canabinoide sintético, diferente da cannabis de origem natural, onde os casos de morte por overdose praticamente não existem, né? Teria que ser uma quantidade absurda. Aqui não. Aqui, se o indivíduo abusar um pouquinho ali, ele pode ter uma morte por overdose do canabinoide sintético, ou seja, são substâncias muito perigosas. Perfeito? Muito bem. Então, um pouquinho aí dos canabinoides. Bom, as catinonas sintéticas, aquelas que eu mostrei ali, que principalmente a N-etilpentilona tem sido muito apreendida aqui no Brasil, uma droga que nos últimos anos entrou no Brasil com força, e é uma droga que tem efeitos também muito, vamos dizer assim, perigosos. Né? Então, os efeitos das catinonas incluem o quê? Além de ser um estimulante físico e mental, ela causa efeitos despersonalizantes, causa um tipo de alucinação paranoica que o indivíduo ele tem tendências à automutilação e também ao canibalismo, para vocês terem ideias. Então, nos Estados Unidos, já há alguns relatos de usuários de catinonas sintéticas, por exemplo, né, tem um caso lá em Miami, que uma pessoa sob o efeito, ele comeu o rosto de um morador de rua, né? Comeu todo o rosto do morador de rua que estava dormindo ali. Né? Então, assim, é uma droga que causa efeitos, né, bem, assim, bizarros, vamos dizer assim, bem esquisitos. Algumas catinonas, como a flaca, né, uma droga que é assim conhecida, flaca, que é a alfa-PVP, era chamada de zombie drug nos Estados Unidos, ou seja, a droga zumbi, porque as pessoas ficam parecendo um zumbi mesmo. Elas tendem a tirar toda a roupa do corpo
e ficar vagando pela rua, se jogando na frente dos carros e atacando as pessoas, né? Então, assim, são drogas que têm efeitos bem loucos, bem bizarros, e são muito perigosos. Os casos de morte súbita também são frequentes. Aqui no Brasil, começou a ter muita apreensão, a gente observa esse movimento de perto. Ainda não observei caso, ainda não peguei nenhum caso, por exemplo, de suspeita que o indivíduo tenha ingerido e tenha vindo a óbito e recorrido ao serviço, né, lá do ML, do Laboratório de Toxicologia. Ainda não peguei nenhum caso. Só que o alerta está ligado em relação ao uso dessas substâncias. Então, as catinonas, elas são substâncias sintéticas que têm um precursor natural e elas são conhecidas aí no mercado como sais de banho, principalmente, né? Elas se apresentam na forma de cristais, e aí os criminosos, os traficantes, colocam nessas embalagens e vendem como sais de banho. É uma forma que parece aquele cristalzinho também que o pessoal põe na banheira, né? Para aromatizar a água ali da banheira. Então, é uma forma de burlar também as medidas de controle. São vendidos também como fertilizante de planta, que está a mefedrona, né, vendida como fertilizante. Tem outros nomes aí na rua, nomes vulgares, como miau-miau, o pó de macaco para a pentilona. Por que pó de macaco? Então, lá na Inglaterra, teve um grupo de pessoas que utilizou a pentilona em certa ocasião, e eles saíram pelas ruas nus, andando com as mãos no chão, batendo no peito, parecendo um gorila, um macaco, né? Então, imitava ali o animal, o macaco, e por isso deram esse nome, apelidaram a droga com esse nome, pó de macaco. Para vocês terem ideia de como são os efeitos aí dessas substâncias. Se vocês tiverem curiosidade, é curioso aí, vocês coloquem lá no YouTube, flaca, os efeitos da flaca, FLAKKA. Vocês vão ver imagens horripilantes, né? Imagens de filmes de terror, né? Registros ali de vídeo dos usuários dessas substâncias. Tá? Então, as catinonas, elas são substâncias sintéticas, como eu falei, mas que tem um precursor natural. Então, existem as catinonas de origem natural, que são encontradas na espécie vegetal Catuedulis, ou cat. Então, cat é uma espécie vegetal de ocorrência lá na região do chifre da África, né, o nordeste ali da África, países como Somália, principalmente, onde a população local usa o cat, masca o cat, por conta dos seus efeitos estimulantes. Assim como as pessoas aqui dos países andinos também, né, costumam mascar a folha da coca por conta dos efeitos estimulantes, assim fazem lá nesses países. Tá? Então, os primeiros dois derivados sintéticos foi a catinona e a metacatinona, que foram sintetizados aí em 1928, 1929, para vocês terem ideia, né? Então, são drogas que já são conhecidas. Inclusive, existem fármacos, né? Fármacos para o tratamento da depressão, como a bupropiona, que são derivados de catinonas. Né? Então, se conhece bem já a farmacologia, os efeitos dessas drogas. Porém, atualmente são utilizadas em um novo contexto, que é o contexto de uso abusivo, e aí são classificadas assim como novas substâncias psicoativas. Tá? Sendo bem enfático com isso, para que depois vocês saibam diferenciar bem, porque há essa adoção e tudo mais. Tá? E a popularidade das catinonas é devido aos seus efeitos estimulantes, como eu mostrei ali, a facilidade de acesso, são drogas baratas, apesar desses efeitos despersonalizantes. Você fala, Diego, como as pessoas utilizam uma droga dessa, se elas sabem esses efeitos que causam? Como são drogas baratas, muitas vezes as utilizam em substituição ao vício de outras drogas. É muito comum isso. É uma droga mais acessível, tá? E aí a falta de controle, já botei aí o preço, a dificuldade de detecção, isso está mudando, né? Os órgãos já de combate, de defesa, já estão evoluindo aí nesse sentido de conseguir identificar essas substâncias. Por exemplo, aqui no Brasil, quem controla, né, as substâncias que são proibidas, quem regulamenta, é a Anvisa, através da portaria 344 de 1998, uma lei, né? E essa portaria, ela já foi atualizada aí, acho que mais de 60 vezes, enfim. Desde 2017, as catinonas passaram a ser controladas através da portaria 344 por estrutura química genérica,
Ou seja, toda substância que tem um esqueleto aqui, né, 2-amino, 1-fenilpropanona, independente do substituinte que tem ali nos radicais, né, o pessoal da química vai entender isso melhor, mas ela se qualquer substância, mesmo que não for, né, não tiver nominalmente classificada, mas apresentar esse esqueleto básico das catinonas, ela já passa a ser uma substância proibida no Brasil, e o indivíduo de posse dela já pode ser enquadrado na lei de drogas, na lei 11.343 de 2006, tá bom? Então, foi um avanço aí no Brasil em relação a isso também. Perfeito? Bom, essa daí realmente é uma substância muito perigosa, né? Está na classe das feniletilaminas psicodélicas, conhecida aí como N-bomb, tem uma variação dele que é chamada de N-bol, uma variação química, ou conhecido popularmente como N-bomb. Então, uma nova classe de alucinógeno sintético muito potente, né? Então, mais uma vez, essa daí é relativamente nova, né? Então, ela é derivado da família dos alucinógenos do tipo 2C, foi sintetizado por esse pesquisador Ralph Hine, um alemão, para mapear receptores serotoninérgicos no sistema nervoso central. Então, em 2013, ele sintetizou, ele tinha o objetivo de mapear receptores da serotonina no nosso, em animais, na verdade, né, também como alvo para o desenvolvimento de fármacos. Porém, né, alguém experimentou, né, até brinco, né, aquele aluninho de iniciação científica, estagiário, é brincadeira, tá, gente? Experimentou, viu os efeitos e acabou vazando a substância também para o mercado clandestino. E desde então tem sido, né, utilizado aí como droga de abuso, tem esse contexto do uso abusivo. E o N-bomb ele pode se apresentar de diversas formas, como cápsula, como selo também, assim como LSD. Então nós já aprendemos, por exemplo, aqui no Brasil, no Rio, né, especificamente, como estava sendo vendido como LSD. Né? E nós aprendemos, quando o pessoal lá da Química Forense foi fazer a identificação, não era LSD, era N-bomb. E temos um caso em São Paulo, né, que o laboratório lá de toxicologia identificou, de um estudante que foi morto, uma notícia também, tá, foi veiculado na mídia, que um estudante que foi morto lá de medicina da USP, ele morreu afogado, na verdade, mas que ele consumiu aí essa nova droga e se afogou, e foi uma das causas aí, um dos fatores que contribuíram para a morte desse indivíduo. Perfeito, gente? Bom, então, são drogas também muito perigosas, muito potentes, que não se conhece muito ainda todos os efeitos, principalmente, né? É claro que se conhece os efeitos que o usuário experimenta, ele relata, mas ainda não se conhece os efeitos nocivos, os efeitos colaterais do uso dessas substâncias, principalmente do uso a longo prazo. Esse é o grande risco, né, de usar essas novas, né, que não se sabe o que é, novas substâncias aí, perfeito? Drogas sintéticas. E que muda o tempo todo. E que você também não tem certeza que o que você está comprando é aquilo mesmo, né? Enfim. Então, outras classes aí, as piperazinas, são drogas também que têm efeitos estimulantes, está no contexto das NSPs. Então, o principal representante das piperazinas é a benzilpiperazina, esse aqui, tá? São drogas um pouco mais leves, seus efeitos não são tão intensos. Em alguns locais são até conhecidas como legal drugs ou high drugs. As triptaminas, que são derivadas aí do DMT, o DMT é uma droga de origem natural, o DMT é encontrado lá no chá do Santo Daime, né? É uma substância alucinógena, e os indivíduos fizeram transformações químicas na molécula do DMT e criou uma classe de drogas também, alucinógenas mais potentes que o DMT, né? A classe das triptaminas, né? Uma forma aqui de apresentação delas. Essas não têm muita importância no Brasil, né? Então, o NOADC classifica lá, tem apreensão no Brasil, mas muito pouco, muito irrisório, tá? Substâncias à base de plantas, né? Então essas aí têm tido um uso crescente nos Estados Unidos, principalmente esse Kratom aqui, tá? Então, o Kratom, ele é uma substância de origem natural, à base de planta. O princípio ativo é a mitraginina e tem efeitos também psicodélicos, né, alucinógenos, estimulantes, e os casos de morte súbita são muito frequentes. Então, são drogas perigosas aí, por exemplo, o Kratom, tá, gente? E a sálvia divinorum, né, que é a sálvia, que a gente conhece como tempero,
mas essa sálvia que a gente tem aqui no Brasil não tem efeito alucinógeno, tá, gente? Só essa espécie em especial, que é a sálvia divinorum, a ocorrência dela aí é muito maior ali no México, né, na América Central, ela não cresce bem aqui no Brasil, e o princípio ativo é a salvinorina A, que também tem efeito alucinógeno, né? Então você encontra aí, muitas vezes as pessoas falam, é a substância natural, de origem natural, não faz mal, pode utilizar, enfim. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Além dessas, tem outras classes, como os aminoindanos, né, que eu não citei aqui, mas esse aí são análogos de anfetaminas, quase não tem apreensão aqui no Brasil. Tem substâncias tipo fenciclidina. A fenciclidina é uma droga também, o PCP, né, o pó de anjo. Então tem algumas variações dela, que está nesse contexto de novas substâncias psicoativas. Tem variações de opioides, né? Opioides sintéticos, o fentanil, fluorofentanil, acetilfentanil. Então, o fentanil é um anestésico usado aí na anestesia geral, e aí sabe-se dos seus efeitos euforizantes e tudo mais. E aí os indivíduos fizeram modificações também na molécula do fentanil para criar drogas com efeitos aí mais potentes. Perfeito, gente? Então, bom, e a perícia, né? Então, o tema aqui do nosso simpósio são as ciências forenses, é a perícia, e o tema aí amplo, né, mais amplo dentro do contexto do que estamos falando aqui é a toxicologia forense. A química forense, a colega Claudiane falou para vocês mais cedo, amiga, né? Trabalhamos juntos, muitos projetos juntos. Ela deve ter falado muito bem, tenho certeza, sobre a química forense. E a perícia nesse contexto, né, das novas substâncias psicoativas? Como que ela trabalha, como que ela age? Principalmente através dessas duas sub-áreas, né, das ciências forenses, das áreas das ciências forenses. A toxicologia, né, que estuda os efeitos nocivos de agentes tóxicos em casos médicos legais de envenenamento e morte, né, ou alteração ali da capacidade do indivíduo. E o foco, o objetivo maior, que é identificar e quantificar esse agente tóxico, no caso, a nova substância psicoativa, em matrizes biológicas, em amostras de seres humanos, sangue, urina, né, tecidos como fígado, controle estomacal. Então, esse é o trabalho da toxicologia forense. Então, nos casos suspeitos, como esse caso que eu trouxe, da notícia do jornal aí, o rapaz que morreu lá na USP, os colegas do IML, do Laboratório de Toxicologia do IML de São Paulo, eles trabalharam no sentido de identificar o N-BOM, né, o 25B N-BOM, no material biológico daquele indivíduo. Tá? E a química forense, ela trabalha na análise do material apreendido, na análise da droga bruta que é apreendida ali, de medicamentos, de produtos químicos, de venenos, entre outras substâncias, né? Como a Claudiane deve ter mostrado muito bem para vocês. E aí essas duas áreas, né, elas estão bem relacionadas. Em alguns estados estão separadas, né? Por exemplo, aqui no Rio, o Laboratório de Toxicologia Forense é diferente do laboratório de química, né? Estão em locais distintos, é uma estrutura distinta. Apesar das técnicas utilizadas para identificar essas substâncias serem muito semelhantes, tá bom? E aí, alguns estados é junto, né? Tem uma separação só interna. Perfeito? Bom, então, quais são as técnicas que se pode utilizar para detectar as novas substâncias psicoativas, né? Então, no material apreendido, você pode usar a espectroscopia no infravermelho, o FTIR. O que é o FTIR? É a espectroscopia no infravermelho com a transformada de Fourier. Então, uma técnica analítica utilizada aí para detecção, dentro do contexto da química forense, né? Utilizado para a detecção de substâncias químicas e, dentro desse contexto também, as drogas de abuso. Perfeito? Então, essa técnica é baseada na interação da radiação eletromagnética com a matéria, né, na região do infravermelho, e você vai colocar aqui, vai amostrar essa droga, caso ela esteja presente ali na sua amostra, ela vai gerar um espectro, né, um espectro de bandas, que a gente fala, que é um espectro de infravermelho. Então, aqui nós temos o espectro, por exemplo, de FTIR do N-BOM. Perfeito, gente? Do N-BOM. Só um minutinho, gente, que eu vou fechar aqui a porta, só um minutinho. Maria, você pode dar um tempo, filho, por favor? Pronto, já voltei. Pronto.
Então, vai gerar um espectro aí, um espectro de bandas, né, que é onde você tem aqui um padrão que você pode comparar com bibliotecas espectrais ou com um padrão de referência da substância e identificá-la de forma inequívoca, né? Então, a FTIR é uma técnica para identificação, caracterização química de substâncias, incluindo drogas, tá? Então, de forma bem simples, tá? Grosso modo, é claro que conceitualmente é muito mais complexo, mas o que a gente tem aqui hoje é que dá para a gente conseguir falar, tá bom? Se tiver alguma dúvida específica sobre a técnica, a gente pode conversar ao final. A espectroscopia Raman, ou Raman, né? Então, tem pessoas que falam Raman, tem pessoas que falam Raman. É uma outra técnica baseada na interação da luz com a matéria, né? Então, vai gerar espectros aqui que a gente chama de espectros Raman, né? Baseado no espalhamento da luz. Então, você pode ter o Raman portátil ou o Raman de bancada, né? Na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, nós temos esse aqui de bancada, né? Uma máquina ultra hipersensível, capaz de identificar substâncias químicas e outro, né? Caracterizar materiais sólidos, como minérios, metais preciosos, cristais, pedras preciosas. Então, é uma técnica muito diversa e com grande aplicação nas ciências forenses. E tem esse dispositivo também móvel, né? Um Raman móvel, que te permite identificar aí substâncias em loco, né? Então, algumas polícias já utilizam esse Raman móvel, né? Então, por exemplo, aqui está fazendo uma identificação do safrol. Safrol é uma substância proibida no Brasil, é um precursor de droga. De qual droga? Do MDMA, né? Do metileno dioximetanfetamina. Tá? Então, o interessante aqui do Raman portátil é que ele é uma técnica de análise não destrutiva. Então, você não precisa destruir a amostra para poder fazer análise. Porém, só permite também análise em material assim bruto. Se for uma amostra muito complexa, por exemplo, se analisar uma droga em sangue, não dá para fazer por Raman, tá bom, gente? Esquece. Tá? É bom ressaltar isso aqui. Que aí a gente fala, nossa, isso é a oitava maravilha, você usa. Então, na toxicologia, infelizmente, a gente não consegue usar o Raman, né? Porque a nossa matriz é muito complexa. Então, ele vai dar um sinal maluco ali, jamais vai conseguir identificar o safrol em 1 milhão de moléculas que tem no sangue, por exemplo. Perfeito, gente? O FTIR também é para uma análise de droga, de material bruto, de droga apreendida. Agora, os métodos cromatográficos não, né? O método cromatográfico, principalmente acoplado à espectrometria de massas, é considerado aí o padrão ouro, tanto na toxicologia quanto na química forense. Tá? Porque são técnicas que te permitem separar amostras complexas ali e identificar de forma inequívoca através da espectrometria de massas. Então, você tem 2 métodos aí que são mais utilizados dentro da cromatografia, que é a cromatografia em fase gasosa e a cromatografia em fase líquida, né, de alta eficiência, o famoso HPLC. Ambos os sistemas podem estar acoplados a um espectrômetro de massas, que é uma técnica que identifica, né, de forma inequívoca as substâncias através da massa das moléculas e de seus, vamos dizer assim, da massa de suas moléculas e seus fragmentos. É uma técnica que quebra a molécula em vários pedacinhos e depois vai identificando aqueles pedacinhos, vai montando aqueles pedacinhos pela massa e consegue identificar de forma inequívoca. E aí tem uma grande variedade de equipamentos, né? Tem os equipamentos de baixa resolução, de alta resolução, isso varia muito de acordo com o tipo de analisador de massa que tem ali, enfim. E aí tem algumas variáveis que você pode ir alterando de modo a otimizar o método para análise de determinada substância. Porém, é o que a gente usa mais dentro no contexto da química e da toxicologia forense. Então, a maioria dos laboratórios aí, esse equipamento aqui, né, um cromatógrafo em fase gasosa acoplado ao espectrômetro de massas, foi um equipamento que no ano de 2012 a Secretaria Nacional de Segurança Pública comprou para todos os estados da federação. Todos os estados da federação ganharam um equipamento desse, né, que permite aí fazer a identificação de outras drogas, como cocaína, como canabinoides, e também dessas novas substâncias psicoativas. Perfeito, gente? Então, nós temos um lá no nosso laboratório, e aqui nós temos um exemplo, né, de um cromatograma, um espectro de massas, né? Então, o equipamento é um cromatógrafo gasoso acoplado no espectrômetro de massas, onde nós fizemos a identificação aqui lá no laboratório onde eu trabalho, de uma catinona sintética, né, da N-etilpentilona. Então, primeiro gera um cromatograma, que é um
que é produto da separação ali dos componentes de uma amostra. Depois você seleciona esse pico cromatográfico, e esse pico cromatográfico ele corresponde a alguma substância. Então, o equipamento ele plota aqui o quê? Um espectro de massas, né? E aí você vê uns picos aqui que correspondem à massa do composto de seus fragmentos, e você pode fazer uma consulta em base de dados, né? Então, por exemplo, a gente usa a base de dados do SWG Drug, que é um grupo de trabalho internacional, né? Que fica sediado lá nos Estados Unidos, que é um grupo de pesquisadores que fica alimentando esse banco de dados sempre que uma nova droga ela é identificada. Então, eles disponibilizam na internet esse banco de dados, você pode baixar e instalar lá no seu equipamento e fazer uma comparação desse espectro. E isso que a gente fez, identificou aqui a N-etilpentilona. Então, uma das formas que temos aí para trabalhar dentro desse contexto. Então, esse espectro aqui é lá do nosso laboratório. Então, vocês verem que é uma coisa que faz parte da nossa rotina, tá bom? Então, foi uma análise aí, dentre outras tantas que realizamos, tá bom? Aqui tem um exemplo, né, mais ampliado do espectro de massas do NBOM. Então, foi um trabalho que está disponível na internet também. Foram um grupo de estudantes lá do Espírito Santo, que faziam estágio no laboratório de toxicologia lá do Espírito Santo, e que eles publicaram um trabalho sobre a identificação do NBOM. Então, está aqui a estrutura química do NBOM, está um pouquinho apagado, que eu tirei lá do trabalho, mas quem quiser ler, o artigo é em português, está disponível nesse link aqui. É bem bacana o artigo, tá, gente? Fala bastante do NBOM, do NBO. E aqui nós temos a identificação do 25I-NBOM, né? Tem um átomo de iodo aqui, né? Então, esse é o 25I-NBOM. E aqui está os fragmentos e a massa correspondente dos fragmentos gerados a partir dessa molécula. E isso forma o quê? Isso forma como se fosse uma impressão molecular. É um padrão que sempre é seguido se você usar sempre a mesma condição. Por isso, te permite uma identificação inequívoca dos compostos. Perfeito, gente? Bom, então, bem no tempo aí, eu cheguei, né? Era o que eu tinha para falar para vocês, mostrar aí sobre essas novas substâncias e o que é um pouco do nosso trabalho dentro desse contexto aí, muito específico, tá? Então, não deu para ser mais abrangente, mas acho que eu consegui dar o recado para vocês o que são, o que representa e os caminhos também, caso vocês queiram se aprofundar no assunto. Quem tiver alguma dúvida mais específica ou conhecer um pouco sobre o nosso trabalho, você pode chamar lá no Instagram, né? Tem uma página dedicada aí a atender os colegas, as pessoas que têm interesse na área. Perfeito, gente? Então, agradeço muito a atenção de vocês e fico à disposição agora para eventuais dúvidas. Oi, Diego, voltamos. Opa, pronto. Um sucesso, como sempre, né? Que bom. Mil perguntas, uhum. Mil elogios. Foto para não perder no chat. Não, se a gente for responder a todas as perguntas para o Diego, é mais um dia, o domingo inteiro de palestra, né? Exato. Que bom. Mas vamos a algumas, né? Para a gente poder responder para o pessoal. Aquelas que não foram agora respondidas, futuramente, Diego vai fazer a gentileza de responder para a gente e repassando para vocês. Uhum. Então, vamos lá. Deixa eu pôr aqui a primeira. Professor, pode explicar sobre a cocaína preta? As pessoas têm perguntado muito sobre isso, né? Então, teve já apreensões no Brasil, mas, na verdade, isso não é novo, né? Isso já, lá na Colômbia, há muito tempo, eles começaram a fazer essa preparação, onde eles adicionam algum excipiente que deixa a cor preta, mas é cocaína, né? Geralmente é carvão que eles colocam, pó de grafite, mas, enfim, não tem nenhuma, pelo que foi apreendido aqui no Brasil, não tem nenhuma diferença além disso, não. Nenhuma substância nova que tenha um efeito diferente, mais potente. É só uma forma de apresentar mesmo, né? Uma forma de burlar, que a pessoa se pega com isso. Você nunca vai imaginar que é cocaína, porque é um pó preto, né? Onde você vai tirar que é cocaína. Mas eles começaram com isso na Colômbia, lá no século passado, na década de 70, só que ficou logo batido esse artifício dos traficantes e parou, né? Sumiu. E aí, eventualmente, voltou agora no Brasil essa questão da
da cocaína preta, Rio Grande do Sul, teve uma apreensão, até os colegas que a gente conversa falaram, não, o princípio ativo é a cocaína, mas tem alguns recipientes, alguns diluentes, para deixá-la com uma coloração preta, mas nada que seja mais nocivo ou qualquer coisa assim. Bom, a informação que a gente obteve aí, da cocaína preta. Pessoal bem sem imaginação, né, para tentar disfarçar as coisas. Mas continua uma droga clássica, não está no contexto da nova substância psicoativa ainda. Perfeito, Diego. Mais uma questão com relação ao combate de drogas legalizadas, como essa que não sei falar o nome, que podem ser compradas pela internet. Não, ela colocou muito bem aí. Então, tem algumas. Isso daí é uma espécie vegetal, na verdade, né? A Gireia nervosa, que tem alguns compostos que têm efeitos alucinógenos, sim. As pessoas que fazem preparados, chás, né? Então, tem também a Glória da Manhã, a trepadeira elefante, de onde você tira o LSA, que tem substâncias que realmente têm efeitos psicoativos, né? Então, essas substâncias, elas são proibidas, são proscritas, né? Realmente você compra facilmente pela internet. A gente lá no laboratório já comprou para servir de padrão, chegou pelos correios, né? Então, assim, realmente é uma substância, é proibida, é proscrito, mas as pessoas vendem, né? O combate deveria ser feito como? Monitorando esses sites. Sempre que a gente observa a ocorrência, né, consegue acessar esses sites, a gente notifica o pessoal da Polícia Federal. Porém, é difícil, porque geralmente estão em setores escondidos, né, da internet, na Deep Web, está entre as entrelinhas, ou o indivíduo vende como uma substância realmente de origem natural, que não tem efeito psicoativo, mas realmente você consegue comprar facilmente, a colega está certa. Mas é proibido, né? O combate é feito através do monitoramento das redes, mas devido à dificuldade, né? Porque o cara que está do outro lado também, às vezes ele tem uma capacidade muito maior para burlar também as medidas de controle, né? Ele trabalha só para isso, né? Enfim. Perfeito, Diego. Tati, tem alguma questão que você quer colocar em tela para a gente, que você viu por aí, passando? Tem uma outra pergunta, eu também não sei falar, tá? Vou colocar aqui na tela. O pessoal é informado. Não sei pronunciar, não vou nem me atrever. Não é nada, né? No dia a dia, a gente fica muito no clássico. Sim, como está em relação ao ayahuasca? Muito bem, eu vi aí, né, Bruna Valéria. Muito boa pergunta, né? A ayahuasca, ela é um preparado, né, um chá, né? Na etiologia da palavra significa o quê? Cipó das almas. Então, a ayahuasca, ela começou a ser utilizada por índios da região amazônica, aí teve um camarada, né, o Raimundo lá, Irineu, o mestre Irineu, que ele criou a religião do Santo Daime e começou a difundir o uso da ayahuasca. O que é a ayahuasca? É um preparado a partir de espécies vegetais, né, o cipó mariri, a chacrona, onde você tem uma mistura de substâncias que são alucinógenas. Então, a ayahuasca no Brasil, o chá da ayahuasca, ele é permitido para uso religioso, no contexto religioso, né, do Santo Daime, de outras religiões também xamânicas, né? Então, aqui no Rio tem o Portal do Sol, que fica ali no Recreio, que eles estão autorizados a utilizar o ayahuasca, tá? Agora, o princípio ativo que está na ayahuasca, que tem efeito alucinógeno, que é o DMT, que é a NN-dimetiltriptamina, essa substância é a substância proscrita no Brasil, está na lista F da portaria 344, tá? Então, o pessoal da Polícia Federal também, da Anvisa, faz esse controle dos locais onde está autorizado a plantar essas espécies vegetais e preparar o chá ali, e não pode sair dali. Se sair dali, se um adepto da religião sair com o chá dali e for pego no trânsito, em casa, é tráfico, porque é substância proscrita, tá? Então, só pode usar naquele contexto, tá? Então, eu já acompanhei como esse processo. A pessoa que vai fazer o ritual com a ayahuasca tem que fazer uma anamnese, tem que provar que não toma antidepressivo, que não tem personalidade esquizoide, histórico de doença psiquiátrica, tudo isso, né? Ou deveria. Tá? É claro que quando a gente vai... certa vez eu acompanhei uma fiscalização da Polícia Federal e realmente o local que a gente visitou era tudo certo, tudo certinho, né? Atendendo a todos os requisitos que eu falei para vocês. Então, dentro desse contexto, é permitido, mas fora esse contexto, não é permitido.
Ah, Diego, mas as pessoas usam, tá? Usam. Sabe que usa, né? Como usa tudo. Mas não. Essa é a questão da ayahuasca aí hoje. Tá bom, Bruno? Excelente pergunta. Perfeito, Diego. Agora mais uma perguntinha só na Tati, para a gente não passar muito do horário. Pode ser. Você tem aí? Eu tenho uma aqui. Vou colocar do Vitor, que está aqui perguntando no auxílio. Acho então que pode. Rapidinho de responder aqui. Com relação ao melhor site para encontrar dados toxicológicos, para se basear para fazer TCC, num tópico específico, né, no caso. Então, eu tenho observado muito aí esse movimento, né? Principalmente por conta do uso do crack, né? Das mães gestantes que são usuárias de crack, que a criança muitas vezes já nasce com uma síndrome de abstinência, com uma dependência ao crack. Esse é um assunto muito relevante. Parabéns aí pela escolha. Tá? Aí, no caso, para você ter dados epidemiológicos aqui no Brasil, é um pouco, desculpa o termo aí, capenga, né? O Observatório de Drogas no Brasil é a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Tá? Então, eles têm um site lá da Unifesp, de drogas psicotrópicas, que tem algumas informações. Tem o OBRID, que é o Observatório Brasileiro sobre Drogas, que até um tempo atrás, quando eu acessei, não estava funcionando. O NODC, o NODOC, no Relatório Mundial de Drogas, ele cita o Brasil também, ele traz lá qual é a ocorrência, tá? A Fiocruz, ela publica a Pesquisa Nacional de Saúde, né? Que fala também sobre o uso abusivo de drogas. Então, você pode pesquisar lá o PNS. Não me recordo se fala de cocaína. Eu sei que de álcool e tabaco fala na Pesquisa Nacional de Saúde. Então, pode ser fontes aí para você ter dados epidemiológicos. Agora, dos efeitos, né, da cocaína sobre o feto, já existem muitos estudos aí nas bases de dados de artigos científicos, inúmeros estudos. Tá? Eu fiz uma pesquisa recente também sobre, então você vai lá nas plataformas, né, nas bases de pesquisa, como PubMed, por exemplo, você encontra muito artigo, mas, claro, a maioria em inglês. Mas aí cai para dentro, né? O pesquisador no Brasil, quem estuda, não tem jeito. Tem que saber ler inglês. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Tá bom? Aí Perfeito. São esses caminhos aí. Muito obrigada, Diego. Nada. Tem mais alguma, Lud? Deixa eu colocar só essa última aqui, que eu acho que pode ser legal. Da Isabela, sobre... Ela leu um artigo com relação às drogas do sexo usadas em bebidas durante festas. E que nem sempre aparecem nos exames, acho que é isso, né? Se isso procede. Sim, né? Qual o problema maior, né? Aí a gente tem um outro contexto, que está até um pouco fora das novas substâncias psicoativas, mas nós temos o contexto das drogas facilitadoras de crime, que é uma outra área que a toxicologia atua. Né? Então, o que é isso? A gente conhece popularmente no Brasil como o golpe Boa Noite Cinderela. Então, o criminoso ele utiliza de uma substância, geralmente com efeito sedativo e hipnótico, para facilitar um crime, seja o crime sexual, seja o roubo, a saidinha de banco, porque a pessoa ela fica ali dopada, né, como a gente conhece popularmente, e responsiva aos estímulos do criminoso. Então, qual é a dificuldade? Né? Pode ter essa situação aí de... ela botou assim, que são facilmente identificadas. Pode ter essa situação ocorre com muita frequência, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos muitos casos. Essas substâncias são facilmente identificáveis? Elas são facilmente identificáveis, mas o que acontece? Do ponto de vista técnico-analítico, elas são facilmente identificáveis em urina, sangue, mas nós temos uma questão de nexo temporal nessa casuística. Qual é o nexo temporal? A pessoa está numa festa, né? Seja homem, seja mulher, ocorre... As pessoas pensam que são só as mulheres que sofrem, mas tem muitos casos de homens também. E aí o indivíduo coloca a substância, comete o crime, geralmente deixa a pessoa depois em um lugar, o criminoso, via de regra, ele não quer matar a pessoa, ele só quer facilitar o crime. E um efeito importante dessas substâncias é que a vítima ela não se lembra do rosto, não se lembra de nada, se lembra muito pouco do ocorrido. Apenas flashes, vultos, né? E aí ela é deixada num lugar, muitas vezes ela dorme 1, 2 dias, e aí quando ela acorda, ela vai se situar no espaço, no tempo, e ela vai perceber que foi vítima de um crime, de um golpe.
Muitos nem procuram ajuda, porque pensa assim, eu estou bem, não fizeram nada comigo e tal, não vou procurar ajuda, ou tem vergonha, ou tem medo, né, do criminoso. Ou quando procura ajuda, vai à delegacia alguns dias após do ocorrido, tá? E aí essa vítima é encaminhada ao IML para fazer o exame de corpo de delito. Durante o exame de corpo de delito, é coletado material para fazer análise, né? Urina, que a gente tem, tipo, que geralmente faz, mas muitas vezes já passou o tempo onde é possível detectar essa substância naquela matriz, urina, por exemplo, ou sangue. Então, na urina aí, 3, 4 dias após, a gente consegue pegar. Depois disso, não mais, dependendo da substância. É possível fazer no cabelo, Diego? É possível fazer no cabelo. Infelizmente, nós, lá no laboratório, ainda não temos um método para a realização da análise, né, da pesquisa dessas substâncias em cabelo, mas é possível também, seria uma alternativa. Por quê? Porque no cabelo você tem uma janela de detecção maior, né? Então você pode ter uma janela de detecção aí até de 3 meses, 6 meses, dependendo. Perfeito? Então esse realmente procede, tá, Isabela? Essa informação, do ponto de vista técnico, é possível, sim, é fácil de identificar, mas do ponto de vista dessa casuística, que geralmente ocorre, que eu contei para vocês, isso dificulta, tá bom? Dificulta muito, tá? Beleza? Perfeito, Diego, muito obrigada. Perfeito. Tem várias perguntas aqui, eu salvei, porque se fosse responder tudo, a gente ficava até amanhã aqui só falando com você, sem dúvidas, para fazer um dia só de tóxico forense, não seminário de tóxico. Sem dúvidas. Olha aí uma ideia, quem sabe? Não é? Ó, já deixou aqui no ar. Isso aí. Perfeito. Bom, então tá. Beleza, agradeço mais uma vez. Agradeço mais uma vez aí o convite e desejo sucesso aí nas empreitadas do Forçai e tenho certeza que o seminário aqui também está sendo um sucesso. Muito obrigado, fico muito feliz, muito honrado em estar participando. Obrigada, Diego. Bom sábado e até a próxima, né? Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.